Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui no Terraço Baldio, na quinta edição. Cara, a quinta edição do Poesia serve para isso. A poesia serve para isso, ó. Passa moto, é cachorro latino. Valeu! É isso, poesia serve para isso, meu irmão. Terraço Baldio, cara. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Nós temos Ionara Costa. Ionara Costa, que é poeta, escritora viva. Ela vai contar a sua história, vai falar sobre poesia, sobre a sua trajetória. E olha só, poesia serve para... E para você, poesia serve para quê? Ionara, poesia serve para quê? Serve para resistir e sobreviver. E essa sobrevivência que a poesia ela traz para você, como é que ela se faz? Eu acho que se não existisse poesia, eu não sobreviveria a tudo que eu passei já na vida. Acho que a literatura, a prosa, a poesia me deram alma. A sua voz poética, digamos assim, você estava falando comigo anteriormente que você, antes da prosa, você já escrevia poesia. É interessante que eu conheci você como escritora de prosa e depois como poeta, né? E como é que veio essa sua poesia? Ela vem de uma herança, ela vem de uma descoberta sua. Como é que surgiu na sua vida a poesia? A primeira vez que eu escrevi um poema, eu tinha 15 anos. Faltou energia, acendi uma vela, coloquei na mesa, sentei e escrevi um texto. E eu fazia uma coisa muito democrática, que hoje eu entendo que já era uma premissa, né? Eu passava para as minhas colegas da escola lerem. E as meninas copiavam no caderno a poesia, porque elas gostavam e isso virou uma prática. Uhum. Aí, anos depois, estava na faculdade, e um dia meu irmão, fazendo ensino médio, ele veio me mostrar uma poesia no caderno. Cara, tinha uma poesia muito legal. E era uma poesia que eu tinha escrito quando eu estava no ensino médio. Falei... Quem escreveu isso? Ele, autor anônimo. Anônimo? Senhora, vovozinha. Quem escreveu isso fui eu quando eu tinha a sua idade, estava no ensino médio. E era aquela coisa de copiar, imagina, gente, copiar e colar, né? Hoje a gente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V, é mais apócrifo ainda. Sim. Mas sempre existiu isso, né? Você pegar, ai, que bonitinho que você escreveu, alguém vai lá e anota. E eu acho isso uma coisa tão fofa. Uhum. Até hoje eu tenho essa prática. Se eu pego um texto e eu me apaixono por ele, eu copio. Uma letra bonita, caprichada, numa folha colorida de papel. Ela tem letra bonita. A faculdade acabou com a minha letra, cara. A gente fazia para, caligrafia. Entregando Você fazia o quê, Romo? Tive que fazer, tá? Minha letra era um garrancho, né? Mas tudo bem. Ai, gente, mas professora tem letra de né, toda bonitinha, coloca no quadro, capricha. Vem cá, você... Vamos lá, você escrevendo, sendo mulher, numa sociedade patriarcal. Sociedade não. Um mundo, né? Opressor desse. Você acha que a sua escrita, a escrita das mulheres, é um ato revolucionário, né? Eu acho que nós mulheres não cabemos no mundo, muito mais na escrita, né? Querem sempre nos empurrar ali pro abismo. O apagamento, né? A gente vem agora dos ataques da Marina, né? Que foi uma coisa assim, que a gente olha para aquilo e pensa, meu Deus, como é que isso não continua acontecendo? E
tem gente que tá ali aplaudindo, achando isso bonito. E nós, mulheres, vivemos isso de duas formas que são muito graves. A gente escreve teimosamente, e aí fingem que a gente não escreveu. Ou a gente passa, né, que ficou um caso famoso agora da Vanessa Bárbara, que são os abusos também das relações tóxicas, que é o que a gente faz para estar naqueles lugares, né? E aí eu contei para você a história. Pode contar? Pode. Pode contar? Pode contar. E é uma história, assim, que chega a me doer, porque por causa da história da Vanessa Bárbara, é uma autora que ela foi casada com um editor famoso e ela viveu uma relação muito tóxica. Mas aí todo mundo foi criticar quando ela expôs a relação, porque falaram, viu, mas ela ficou famosa, né, galera? Então ela pagou um preço, né? E ela ganhou aquilo em troca. E aí eu lembrei em 2010, quando eu lancei meu primeiro livro, que não tá aqui, que é As Minhas Histórias de Amor dos Outros. E aí eu lancei na Travessa de Ipanema. E aí a manchete do jornal era: Gonçalense lança livro no Rio. Bem, né? A gente tá lá lançando um livro no Rio, feliz. A primeira pessoa que chegou no lançamento foi o meu orientador do mestrado, que ninguém mais, ninguém menos que Antônio Carlos Sequim. E logo depois o Sequim lançou um livro no mesmo lugar. Eu tava muito feliz. Fui lá. Eu tinha ido dar uma palestra no Rio de manhã. Voltei para dar aula à tarde. São Gonçalo. Voltei à noite pro Rio pro lançamento. Gente, haja vontade, né? Que a gente tem para ocupar esses espaços. Travessei a ponte. Na fila, tinha muita gente famosa. Muita gente da BL, muita gente de jornal, muita gente da política, enfim. E dois homens estavam mais próximos de mim e a gente começou a conversar, fila gigante. E um cidadão virou pra mim e falou assim: você tem cara que, foi aluna do Sequim e 2, é escritora. Falei, cara, realmente. Tinha uma bola de cristal, né? Sou aluna do Sequim, cara, e, poxa, sou escritora. Comecei a conversar e o cidadão era dono de uma editora famosa, que eu não vou dizer qual. E eu pensei, cara, é o dia, chegou o dia da virada, né? Luta, dia de glória. Pensei agora, gente, chegou o dia de glória, é isso. Quando a gente chega pra pegar o autógrafo, sei quem falou, conheceu a Ionara? Olha, o livro da Ionara, muito divertido, é leve, é poesia na prosa. E eu tô, isso aqui me ilusiona. Cheguei a casa, o cidadão me mandou as fotos do evento por e-mail, me pediu um texto. Eu falei, gente, é o meu brilho. Mudou. A virada do personagem, que você tá lendo aquele filme, né? Você tá vendo o filme e falou, cara, agora, depois de tudo que essa pessoa fez, me mandou as fotos do evento e me fez um convite. De convidar para uma reunião. Falei, claro, minha chance. Me passou o endereço da reunião, era na casa dele, no terraço. Né, uma cobertura, né? Terraço é aqui, né? Na zona sul do Rio é uma cobertura. E ele falou aproveitar, porque eu sou viúva e minha filha não vai dormir em casa nesse dia, então tô te convidando. E eu aí inventei uma desculpa e nunca mais vi o cidadão. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu li a história da Vanessa Bárbara, será que eu poderia ter sido a Vanessa Bárbara? Será que se eu tivesse ido aquela noite com aquele cidadão, eu não iria, tá, gente, de jeito nenhum. Nem se fosse para ganhar um Pulitzer. Mas eu fiquei pensando de como que, além dos espaços serem difíceis, né, quando a gente acessa, tem alguma coisa em troca. É bem aquilo ali, você está no seu lugar de mulher. O que você está me oferecendo? Não é o seu livro. Não estou interessado no seu livro. Toda essa objetificação, é toda essa questão. Né? Porque eu vejo, assim, muitos movimentos literários, né? Eu sou, assim, Eu comecei, a minha literatura, ela mudou com a Beat Generation, né? E eu comecei a perceber que, não, é um grupo, né, de poetas libertários. Todos que homens. Eles defendiam o lance da libertação, defendiam o movimento LGBT e tudo, e todos os homens. Aí eu comecei a procurar aonde estavam os escritores, porque havia os escritores. Sempre houve. E eu comecei a descobrir escritoras maravilhosas, Diane de Primo, entendeu? Tinha escritoras maravilhosas e tem esse apagamento. Como que você, assim, uma das vozes, né, do movimento que eu sou muito encantado, eu sempre falo isso, eu sou fanzaço das escritoras vivas, né? Porque vocês, inclusive aqui em São Gonçalo, vocês colocaram, né, São Gonçalo no mapa do Leia Mulheres, né? Essa questão das escritoras vivas, como surgiu essa ideia? Acho que vem dessa série de desconfortos, né?
A última flip que eu fui, eu tava falando sobre Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis é uma autora do romantismo. A gente ficou lendo Zé de Alencar para sempre. Escravagista. Maria Firmina dos Reis, uma mulher preta, maranhense, professora. Sim. E quando alguém alcançava esse posto de professora, ela era carregada por outros homens pretos. Imagina que absurdo, gente. E ela foi uma professora que falou, não, eu não vou, eu vou andando. E assumiu o posto de professora. Quando ela se aposenta, ela abre uma escola para as pessoas que não têm acesso. E ela é uma autora incrível. E olha, o livro dela, esse livro, é Úrsula. Ontem eu fiz uma entrevista, fiz uma mentoria com uma escritora, que tá no nosso projeto, que ela mora na Inglaterra. E eu falei, você já leu Úrsula? Aí ela, eu não conheço Úrsula. Eu falei, é isso. Mas a gente conhece a Senhora, do Zé de Alencar. A gente não conhece um livro abolicionista do século XIX, escrito por uma mulher preta. Por quê? Cara, e como que eu fiz letras, fiz mestrado em literatura, essa mulher passou por mim? Como? Aí depois de muito tempo que eu fui descobrir quem era Maria Firmina dos Reis. Então, esses apagamentos, eles não são... Ai, foi sem querer, gente. Esqueceram o livro dela debaixo da estante, pegando poeira. Não foi. Foi um intencional. Tem uma frase do Alencar que ela é chocante. Ele fala assim... Eu achava muito natural ter alguém fazendo as coisas pra mim. Eu achava muito natural alguém me colocando as minhas roupas. Ele achava normal, mas quem era essa pessoa? Era uma pessoa preta. E aí vem Maria Firmina dos Reis, escreve um livro poderoso que não entrou, ele não está nos livros didáticos. Ninguém cita Maria Firmina dos Reis, parece que ela não existiu. Isso é muito grave, isso é um historicídio. É pegar as mulheres. E eu me vi que eu caí em todas essas amarras. Catequista, professora, casa, se torna mãe. Eu caí em todas as armadilhas do patriarcado. E eu vou estar lá no futuro, tem lá o livro, né, do Salvador Mate Silva, Musas Gonçalenses. Gente, tudo isso, ele coloca assim, fulana, mãe, professora, cristã, foi uma ótima pessoa. Eu ficava, gente, mas quais são os obstáculos que a pessoa passou? Nada. Não se fala. Não se fala sobre orientação sexual de ninguém, não se fala sobre a cor da pele, não se fala o que fez. E aí, as escritoras vivas nascem desse incômodo. E em São Gonçalo, quem são as escritoras? Quem são as cantoras? Quem são as mulheres que a gente tem como referência? A gente pega o jornal, a gente pega tudo, só tem os homens. Isso tava me irritando muito. Não que tenha acabado a irritação, mas eu achei uma maneira de pegar essa minha energia, essa minha indignação e dar potência a essas mulheres, oferecer oficina, porque também não adianta falar, nós somos um coletivo de mulheres e acabou. Sim. A gente preparou essas mulheres para escrita de contos, de poesia, de relato pessoal, a gente faz o nosso primeiro livro, esse é o nosso segundo, né? Em breve nós vamos abrir uma nova sequência de oficina para as mulheres de São Gonçalo. A gente faz questão de fazer isso, é claro, a pessoa de Niterói, de Maricá, daqui de perto, sempre vai entrar, mas a gente quer priorizar sempre o nosso território, isso é muito importante. E é interessante que agora tem uma editora, né? Ai, a gente virou uma editora. Viraram uma editora. Gente, olha só, uma salva de palmas para o trabalho das escritoras vivas, porque elas, além de estarem se colocando, né? Se colocando no lugar que merecem tudo, dentro dessa sociedade de merda, entendeu? E assim, elas criaram uma editora. É porque para você entender todo o processo do livro, é muito importante. Você, por exemplo, a gente tem um compromisso com o meio ambiente, então a gente trabalha com papel certificado. Então a gente acha que, toda vez que vai fazer, vamos dar um brinde, eu já fico assim, brinde? Que brinde é esse? Gente, eu fiz trabalho no Mangue, pelo amor de Deus, não vamos gerar mais lixo pro universo. A gente gosta muito do livro físico, olha, esse livro de capa dura, gente, que coisa maravilhosa. Mas a gente queria entender qual é o papel que a gente pode comprar, o que tem de novo, sabe, na tendência, na formatação do livro, como fazer o livro chegar até a pessoa, como que é esse processo. Então, tá sendo uma coisa muito prazerosa. E se eu disser que toda semana, no mínimo, a gente faz umas 3 reuniões com uma mulher que quer ser autora publicada, não é pouco. E é sempre. Ontem a gente fez uma reunião com a Úrsula, que mora na Inglaterra, e a reunião foi 8 horas da noite aqui, né? Era meia-noite lá. Era a hora que ela conseguiu deixar os filhos dormirem para ela poder fazer uma reunião de mentoria para escrever. Porque é assim que as mulheres escrevem. Elas não
tem aquela oportunidade. Se fosse um homem escrevendo, ia ser assim, a esposa ia tirar os filhos de casa e ele ia fazer a reunião dele muito pleno. Ela não. Pleno, né? Tipo... Ela não, ela esperou. O marido dormia, as crianças dormirem, ela marcou num horário justamente em que ela sabia que todo mundo estaria dormindo e eu, aqui, abdiquei da minha sexta-feira, ontem, pleníssima também. Porque, gente, eu queria muito que tivesse sido uma mulher que tivesse falado pra mim, Yonara, publica. Não foi, foram os homens que falaram pra mim. Nenhuma mulher pegou na minha mão e falou, vamos lá, Yonara, vamos publicar? Nunca aconteceu. Foi meu professor da graduação, foi meu professor do mestrado. Mas eu não vi isso entre as mulheres. Nunca. Ninguém falou pra mim, tá na hora de você publicar, vamos lá. Então, eu quero ser essa mulher. Eu tenho sido essa mulher. Eu, Cíntia, Suzane e tantas outras mulheres do coletivo das escritoras vivas. A gente olha a potência e fala, vamos publicar. Tá na hora. Maravilha. Enfim, a poesia, né? Enfim, a poesia que você já escrevia. Eu achei esse trabalho de vocês maravilhoso. Tá? Eu devorei os 3 livros. Esse trabalho aqui, cara, da Yonara. Há tempos que escrevo pra sobreviver. Há tempos que você escreve para sobreviver. E como você tem sobrevivido, minha velha. Eu achava que esse livro ia ser uma história que eu ia contar com a morte. É um livro que eu ainda vou escrever, eu tenho certeza disso. Eu ainda vou escrever um livro que eu interajo com a morte. E eu acho que a morte é nada daquilo que a gente pensa. Não imagino um ser binário. Eu não imagino carregando um facão na mão. Eu acho que a morte é muito... Eu acho que há tempos que escrevo para sobreviver, são vários encontros com a morte. E assim, eu sei que as pessoas pensam na morte como uma coisa mega negativa, como aquela imagem daquela pessoa ali fúnebre com a foice na mão, e eu não penso assim. E tal. Tem alguma poesia que você gostaria de ler pra gente desse livro? Você abriu numa que eu... Pô, abri logo na... É uma que eu costumo declamar muito. E ela veio por conta da Marielle. Da indignação de tudo que aconteceu. E eu começo assim, que eu sou a soma de todos os meus medos. Eu nunca deixei de ir à guerra. Eu fui derrotada em várias, fui vencedora de outras. Mas eu sempre voltei de pé. Eu tenho uma alegria inconteste e a esperança de quem conhece o amor. Sou a força da natureza. Sou mulher, sou mãe, sou professora, sou Marielle, sou Cecília, sou Clarice. Eu poderia ser a Marília de Dirceu, mas eu sou minha, só minha, porque o grito que mais me engrandece é o meu. E esse texto vem desses incômodos de... Você tem que estar sempre ligada a uma imagem, né? Sim. A Marília do Dirceu. A gente pensa nas personagens, a gente pensa nos pares. E tem sempre um homem pra te dar esse degrau. Não é você por você mesma. E aí, a Marielle é um exemplo disso. A Clarice é uma mulher que se separa de um diplomata pra bancar a vida dela, mesmo que seja num quartinho, que ela vai morrer num hospital público no futuro, mas ela vai bancar a vida dela. A Cecília é uma poeta que foi muito marcada pela morte. Ela perde os pais muito cedo, ela tem um marido que comete suicídio. E a gente pega a poesia da Cecília, é uma poesia vigorosa, de sonho, de possibilidades. E a gente lê a Marília de Dirceu, eu fico um pouquinho cansada de conhecer as mulheres através dos homens. Se a gente for pegar os livros, a maioria dos personagens são homens. São héteros, são brancos, vivem nos grandes centros urbanos, não têm nenhuma deficiência. Quando a gente pega um livro de mulher, ele tem uma densidade que tem gente que não quer mais falar sobre isso. Eu acho verdade. Triste, verdade. Não, eu acho verdade, porque o princípio da arte é o ânima, né? É o feminino. Então eu acho que quando você pega uma obra... Eu gosto muito de artistas, né? Inclusive uma cantora do rock que eu amo muito, que é a Patti Smith, que é poeta também. Ela fala muito sobre essa questão, né? Da verdade, quando o feminino ele tá na arte. Aí você pega Ana Cristina César, Sylvia Plath, Toda esse matar. Hilda Hilst. Ou enlouquecer. Mas por quê? Por causa do peso, né? Por causa dos apagamentos. Dos apagamentos.
todas elas que você falou passaram por momentos muito difíceis na vida, passaram por relações tóxicas. A Silvia Plath passou. O marido, na verdade, ela era muito mais gigante, assim, Isso é um na incômodo. literatura. Tanto é que a Silvia Plath, ela tem, assim, uma obra maravilhosa. E o marido dela, incrível, eu não lembro o nome do cara. Não lembro. Alguém que lembre, depois bota nos comentários que eu não lembro. E ele E é um separa poeta- da Silvia Plath É e um abandona poeta ela pros irlandês, filhos. é um poeta irlandês Foi famoso famosinho, na época. só que eu não lembro o nome dele. Que bom. Mas a Silvia influenciou muito a Flor Bela Espanca, influenciou muito assim a escrita. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para você em relação à sua poesia, Vamos lá. tá? Até trocar a perna. Como é que você... Eu vou trocar também, peraí. Você vai trocar também? Não, mas se eu trocar eu caio. Ai, meu Deus, não caia, não Deixa caia, eu amigo. ficar. Aí é um caco grave, é um caco É. não metafórico. Como é que você percebeu? Você disse que escreve desde os 15 anos, aí você passa pela prosa. Até chegar a essa obra, como é que você percebeu essa sua evolução artística? E Como aí que é você- um detalhe muito importante, que nós mulheres, a gente precisa de uma validação. A gente pega um homem, ele escreve qualquer coisa, ele publica, ele é um Uhum. autor, ele é renomado. Eu escrevia no Ensino Fundamental 1 o roteiro da escola. Imagina, gente, a pessoa tá lá na antiga quarta série, eu escrevi o roteiro da pecinha da escola, colocava todo mundo para atuar lá. Aí eu não tinha acesso a livro, no Ensino Fundamental 2 eu vou para Hernani Faria, tem uma biblioteca, eu consigo ter acesso a livros. E eu escrevia muito na brincadeira. E tenho essa imagem de, com 15 anos, escrevendo o primeiro poema lá, rabiscando. Mas eu nunca pensei, eu vou publicar. Isso estava muito inatingível para mim. Uhum. Eu faço graduação em letras na UERJ, tô sempre escrevendo. Ninguém fala, vamos lá publicar. Eu vou pro mestrado, meu sonho no mestrado era escrever, era fazer uma matéria que um professor meu tinha feito na graduação. Ele contou para mim, olha, tem uma oficina em literatura brasileira no UFRJ que era sensacional. Não foi a mesma que eu fiz, óbvio, tinha um distanciamento temporal aí grande. Mas quando eu fiz essa oficina, imagina, eram 10 pessoas do mestrado e do doutorado, e nós 10 líamos o texto um do outro e fazíamos crítica um pro outro. E isso o Sequinha era o mediador. Pô, a rádio estancava. Imagino. Imagina, esse S, não, essa vírgula aqui que você colocou, essa oração, ela não é adjetiva. Ela é adjetiva, mas ela é restritiva. Tira a vírgula. Não, é explicativa. E tira a vírgula. Era assim, desde a essência da literária até o detalhe. Uhum. Dali eu pensei, gente, eu posso levar isso profissionalmente. Comecei a escrever, eu escrevia um texto e mandava para todo mundo da minha lista de e-mail. E quando meu orientador começou a falar, escreve, publicar, gente. E o meu orientador da graduação falava, tem uma editora, o que tá te faltando? Ou seja, eu precisei, olha disso, escrevia no Fundamental 1, 2, escrevia as poesias no médio, fiz graduação em letras, fiz mestrado em literatura brasileira, para alguém me dar uma validação e falar, publica. Enquanto isso, gente, os homens vão lá, escrevem um monte de bobagem, publicam, e a gente faz o quê? Você falou aí do marido da Silvia Plath, a gente não lembra nem o nome dele, Nem o nome. mas ele era o cara do momento, ele era mega reconhecido. Vamos pegar a Mary Shelley, ela não Mary assina o Shelley. Frankenstein, ela dá pro marido, que nem era marido, ele já era casado com outra mulher. E ele assina, ele não tem nenhum pudor. Só que estão numa roda de leitura, o pai da Mary Shelley tá, e ele olha aquele texto, ele fala, minha filha, já aconteceu isso comigo outras vezes, tá? Eu escrevi um trabalho para determinado ser humano do sexo masculino, a pessoa leu, não deu autoria, e alguém virou para mim e falou, o texto é seu, tenho certeza. Aí eu falei, que texto? Foi com 17 anos, né, que ela escreveu Frankenstein, não foi? Ela era muito novinha, eu não vou arriscar a idade não, mas ela era muito novinha. Putz. O Lord Byron fez uma brincadeira na casa dele, que era todo mundo escrever uma história de terror. Daí ela foi se embrenhando na ficção científica. Se você ler a biografia do Lord Byron, você vai ver que ele era um cara chato, Riquíssimo, né? Podia, é homem. pedante, né? Enquanto ela, para publicar, para ser reconhecida. Tem alguma obra, vamos lá, alguma obra, vamos falar de referências. Vamos lá. É aquela coisa clichê, né? Vamos pra Clarice. Momento clichê, né, do Poesia Serve Pra Isso.
Porque, assim, porque é uma coisa que em toda entrevista, todo bate-papo literário sempre tem, né? Que as pessoas querem saber. E aí, quem te influenciou? Existiu alguma obra que chegou e te deu aquele start? Eu acho que quando eu li a Clarice Lispector pela primeira vez, foi uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Eu estava no Centro Acadêmico de Letras, com o livro na mão, e aí eu fiquei muito empolgada, né? E eu leio muito rápido. Fico muito apaixonada, quero devorar o livro. Eu tinha um professor que a gente tinha vários problemas políticos. Ele passou por mim para dar aula. Eu não vi, ele sempre atrasado, entrou em sala, colocou uma questão no quadro, aquela questão era prova, eu não sabia. E eu tô lendo. Não era a Frana. E eu tô lá lendo a Clarice Lispector. E eu tava lá perturbadíssima. Alguém falou, Yanara, o senhor já passou pra aula já, hein? Cheguei lá na hora do professor. O professor, ele tinha coragem de fazer o seguinte, ele passava uma questão no quadro e ele saía de sala. Ele voltava só no final. Posso falar o nome dele não, que tá vivo, gente. E continua lá na UERJ. Não tá mais em São Gonçalo. Mas enfim. Eu entrei, li a questão, escrevi, pensando muito na Clarice. Embora não fosse o tema dele, Clarice. Ninguém trabalhava mulher, né? Trabalhava só os homens. Eu escrevi. Quando chegou, ele voltou pra sala, 18 horas, e falou assim, entrega a prova. Eu falei, era a prova, professor? Eu achei que fosse uma questão, né? Tá aqui, meu rascunho pra passar limpo. Ele, é prova. Você não tem pra entregar, não? Tá com 0. Eu falei, não, mas tá aqui, eu fiz, olha aqui. Tá pronto, só vou passar limpo. Não tem pra me entregar agora, tá com 0. Entendi que era um problema pessoal, né? Voltei pra Santa Clarice, terminei de ler o livro. Falei, tu dá uma empoderada, né, quando você lê a Clarice. Aí eu fui pra uma reunião com o professor, falei, professor, vou ter que ir pra final na sua prova, né? Aí ele, tá com 0, né? Falei, pois é. E eu vou tirar 10 na final. Aí ele, mas é toda lírica portuguesa. Eu falei, mas eu vou tirar 10 no final. E se eu não tirar 10, eu vou ter certeza que o nosso problema é pessoal. E eu vou abrir uma sindicância contra o senhor, professor. E aí eu vou pedir pra vice-diretora, pra fulana e beltrana entrarem na minha sindicância. Você já chutou porque a porta, eu vou ter né? certeza que o nosso problema não é acadêmico. E aí, quando saiu o dia do resultado da prova, já tinha lido Clarice, já tinha lido um monte de livro da Clarice. Ele falou, gente, fiz o seguinte, a gente fez 5 provas. Ele fazia tudo pra não dar aula, né, gente? Então dava prova. Eu tirei a maior nota e a menor nota de vocês. Então, minha média era 9, não sei quanto. Ele tirou um 10 e tirou um 0. O resto ele pegou e dividiu por 3. Entendi. Clarice me salvou. Clarice salvou. Clarice salva, gente. E na poesia? E na poesia? Aí, ó, o Frankenstein da Mary Shelley. A produção trazendo. Só gastando com capa dura. Olha, que maravilhoso. Só temos autoras aqui muito maravilhosas. O negócio é... Vou deixar até aqui, gente. Olha essas mulheres lindas. Na poesia, a Maria Alice Aguiar... Aí eu posso dar nome, né, gente? Gente, Pode. santo bom, a gente fala o nome. Maria Alice Aguiar, minha professora na graduação, ela fez a gente estudar muito Cecília. E Cecília, acho que a coisa mais linda que eu li dela... Cecília é maravilhosa. Ela fala do sonho, que às vezes a gente tem que pegar o sonho e abandonar o sonho. Eu achei isso fantástico. Porque ela me tirou um peso. Sabe quando você tá seguindo um caminho, você coloca uma coisa na cabeça, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E ela fala, não, pega o sonho e leva, joga embora. Quantas coisas que não são nossas. E a Cecília, ela é lírica, ela é na métrica, ela é no verso livre, ela consegue ser maravilhosa em todas as possibilidades. E por que a Cecília não é conhecida internacionalmente? Por quê? Porque escreveu em português, né? A gente tem maior síndrome de vira-lata, né? Aquela influencer literária falou de Machado de Assis, as pessoas voltaram a comprar Machado de Assis. Precisou de uma americana, falei Machado em inglês, pra falar, nossa, ele é sensacional. Que viveu um embranquecimento, né? Em vida, né? Lutava Total. ali nos bastidores, em favor. Não, na escola eu achava que o Machado era Era branco. branco, todo mundo acha. Passou pelo Photoshop do racismo. Exatamente. Aí Lima Barreto, que não tinha o Photoshop do racismo, sofreu apagamento. Agora a gente vai lá, pega de volta o Lima Barreto. É muita referência boa, né? É muita referência. E eu acho que depois, assim, da Clarice, eu fui conhecer a Virginia Woolf. Virginia Woolf, pra Ai, mim, meu Deus do céu. foi um escândalo. Dói. Virginia Woolf dói. Que Mas é mulher maravilhosa. aquela? Tem um diário que ela escreveu quando ela tinha 27 anos. Ela estava velha demais para casar. Né? E ela foi abusada pelo irmão. E aí tinha esse peso, ela não queria se relacionar com homens. Aí ela casa com o editor dela, meio de fachada. Mas a escrita dela é muito libertária. É muito
2025. Ela tava falando que a mulher tinha que pagar as contas dela lá À frente do tempo, né? atrás. É. E a Clarice bebeu muito na fonte dela, embora não declarasse isso oficialmente. Então, eram mulheres que pra mim eram... Queria ser. A Clarice tem entrevistas assim maravilhosas, né? Porque ela era uma pessoa séria, né? Casada Ela com um diplomata, né? Muitos séria. anos. E tem uma entrevista que ela fala com pesar, com uma tristeza. Ela tava morrendo ali, né? Ela Exato, tava ela com tava. câncer. Tava nas últimas. Mas E ela manteve ali a sensacional. finesse. Manteve. Muito maravilhosa. E ela teve um filho esquizofrênico. Enquanto ela estava na Alemanha, ela era casada com um diplomata, estava na Alemanha. E os alemães falavam assim, o seu filho não é normal. Aí ela entendeu que ele não era como as crianças alemães. Depois ela começa a perceber que o filho dela tinha comportamentos, assim, complicados. Então, ela descobre que o filho dela era esquizofrênico. Imagina, ela tá fora do país dela, ela fica com 2 filhos, o marido tem uma agenda diplomática maravilhosa. Enquanto isso, ela escreve cartas e toma conta da família, toma conta dos filhos. E essa mulher teve coragem de romper com isso tudo e bancar uma vida sozinha de escritora. Trabalhar todos os dias, vender seus textos para poder sobreviver. Gente, Clarice, maravilhosa. Quem não leu Clarice, para tudo. Oh! A produção só vem jogando. Gente, Vocês têm um acervo aí, né? esse livro da Virginia Woolf é um livro que se passa em 24 horas. É um livro sensacional. E é o que a gente chama de fluxo de consciência na literatura. Você vai perceber a vida diante da perspectiva de várias pessoas diferentes que estão relacionadas a esse enredo. E esse livro é uma descoberta para mim muito perturbadora. Uhum. E quando eu escrevo meu primeiro livro, alguém falou assim, você dialoga com essas autoras sem pudor. Claro, eu já engoli essas autoras. Elas fazem parte de mim. Eu não sou eu. Eu falei que eu sou Cecília, que eu sou Clarice, que eu sou Marielle. Eu poderia colocar que eu sou Virgínia, mas talvez meu complexo de vira-lata não tenha deixado eu colocar. Gente, sou Virginia Woolf, gente, como assim? Se enxerga, Gonçalves! Imagina, gente, mas eu quero ser Virginia Woolf, né? Que tem um filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Talvez eu escreva um dia, eu quero ser Virginia Woolf, mas não quero cometer o suicídio no final, não, gente. Não, aquele... A minha história com a morte é super bem resolvida. O suicídio dela... Dói demais nosso coração, dói. Ela entrou no rio, né? Ela enche o bolso lá Enche de o bolso pedras. de pedras, entra no rio e... Hoje a gente entende que ela devia de ser bipolar, provavelmente. Ou esquizofrênica. Ela sofreu abuso sexual. Pode ser um borderline também, né? E ela tem um relacionamento com uma mulher, mas ela vive tentando se encaixar no mundo. Em algum momento ela fala que ela tá se sentindo doente novamente. Ou seria uma depressão, ou ela ouvia vozes, né? Hoje a gente tem outras ferramentas para lidar com essas coisas, né? E aí eu pergunto, gente, vocês acham que para escrever a gente tem que ter um pouquinho de loucura? Com certeza. Será? Tem que ter uma loucura aí. Ter a nossa voz interior, né? E mas será que isso é loucura? Será que isso é só a gente dar voz àquilo que realmente está ali castigando a gente por dentro? Porque, por exemplo, eu nunca fiz terapia. E aí eu tava assistindo um terapeuta falando esses dias assim, ele falou, nem todo mundo precisa fazer terapia. Tem gente que elabora o mundo de outras formas. E eu sempre entendi que a minha elaboração de mundo, ela se deu na escrita. Eu escrevi coisas que ainda nem tinham acontecido, mas estavam prestes a acontecer. Coisas que estavam acontecendo e que eu só entendi na minha vida quando elas estavam no papel. Aí eu falei, era isso. Aquilo que estava me incomodando, era isso. Eu costumo, assim, chamar de dissolver de sombras, né? Dissolver de sombras. É uma questão que a artista, e sim, o artiste, né? Enfrenta, né? Tem esse choque que o mundo causa, né? Essa perspectiva que o mundo causa, traz para dentro de si. E quando coloca isso, regurgita, né? E quando coloca para fora, tá dissolvendo aquelas sombras, tá expurgando, se liberando dos seus próprios demônios, né? Escrever é muito bom. Escrever é inacreditável. Eu gosto muito de quando eu escrevo alguma coisa que não me pertence. Sim. E uma vez eu fui chamada a atenção quando eu escrevi esse livro aqui.
um homem, lógico. Ele chegou pra mim e falou assim, eu li seu livro, não tem pra vender, gente. Nem a propaganda. Eu li seu livro, mas eu achei tenho, a protagonista vocês, ó, muito no imatura. Eu falei, eu também. Aí ele, mas não pode. Eu falei, por que não pode? Porque você é uma mulher adulta, formada. Eu falei, mas eu não sou a protagonista. A protagonista é uma menina, né, que veio do interior, da Bahia, que veio pro Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Não, você não pode escrever isso. Ué? Você tem que escrever uma mulher que tenha uma mesma maturidade intelectual e emocional que a sua. Qual, gente? Como assim? Qual? Meu sonho, eu vivi... tem várias cenas eróticas nesse livro. Gente, eu tenho fantasias com essas cenas que eu mesma escrevi, que eu nunca vivi. Eu fiquei, gente, eu me resolvi, sabe? Nunca encontrei um carinha no carnaval e falei, e aí, vamos lá? Resolvi isso no livro, gente. A personagem faz isso. Eu olho pra esse personagem e fico, gente, que homem maravilhoso que essa mulher pegou, gente. Que coisa. Eu vim pra cá hoje relendo esse trecho, eu falei, nossa, eu escrevi isso, eu gostei de ter escrito isso. Eu tenho fantasias porque eu escrevi isso. E o cara vem dizer que eu não podia escrever isso porque eu sou uma mulher velha. Só vou te falar isso pra mim, Fala você pra é ele velha, que você não é querida. a Naisnin, né? Que ela vivia e Precisa, escrevia. né? O meu tesão de escritora é escrever uma coisa que não necessariamente eu vou viver na vida. Sim. Imagina eu poder escrever uma história que se passa num lugar que eu nunca conheci. Aqui eu fiz isso, inventei uma ilha na Bahia, em que essa menina aqui, a protagonista, a Rita, nasceu. Uhum. Eu nunca fui para uma ilha na Bahia, eu já fui à Bahia, eu fui a Porto Seguro, eu fiz aqueles passeios clássicos lá. Mas, gente, tem cada ilhota lá na Bahia, parece ser uma vida própria, uma comunidade própria. Isso é sensacional. Gente, eu fui muito feliz escrevendo esse livro. E eu publiquei esse livro no pior momento da minha vida de saúde física. Uhum. E eu falei, sabe o que eu fazia? Eu vou revisar aquele livro e vou publicar. Por quê? Porque eu vou ser muito feliz com a Rita. E eu fui muito feliz com a Rita. Eu pude ser a Rita no momento mais frágil da minha vida. Aí se você escreve sobre um psicopata, você é psicopata? Tem que ser, né? Não Tem falar que lá, ser. doida. Augusto estava falando isso na entrevista dele, que ele escreve romance policial, né? Sim, Então, o próximo aí livro não, dele. aí o pessoal fala... Ele fala, pô, precisa ser, a gente tem a mente criativa, a gente cria universos. Então, no meu primeiro livro, são 10 histórias. As minhas histórias de amor dos outros. Uhum. E aí são 10 histórias de amor. Um negócio quente ali no meio e tal. Aí uma vez uma turma leu o livro e falou assim, Anário, você viveu todas essas histórias? Eu falei, só a da prostituta. Menina, não foi isso que eu quis dizer. A pessoa, eu falei, ué, gente... Imagina, eu morri umas 10 vezes nesse livro, né? Porque tem um monte de personagem que morre. Gente, morri, nasci, voltei. Várias reencarnações. Haja vida animada, hein, gente? O professor não tem tempo pra isso tudo, não, vou falar a verdade. Metade do tempo é na sala de aula. Como é que eu vou arrumar tempo pra viver história de amor tanta? Não dá. Eu queria. Resolvo na prosa ou na poesia. Assim, a gente tá chegando, né? Ao final da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Indecorosa ou decorosa? A gente tem intimidade. Amigo é um problema. Pô, Ionara... Mas tá em público, ele não vai fazer, não. Não, Ele tem não vou vergonha. fazer, não. Tenho vergonha. Eu sou tímido. Qual o legado que você espera deixar para gerações futuras? Eu passei mais de 2 décadas na sala de aula aqui em São Gonçalo. Eu passei 5 anos como analista de linguagens do estado do Rio, com 17 escolas sobre a minha orientação. E eu achava que aqui estava bom, sabe? Na minha cabeça, ser professor é uma coisa que me contempla e me encheu o coração a vida toda. Onde você for, alguém vai te dizer, eu fui aluno de Ionário. Muitos. Tem uma coisa muito legal, que é quem não foi meu aluno, diz que foi porque estava na mesma época, na mesma escola, nos mesmos projetos. Eu acho isso lindo. Eles falam, foi? Eu falei, não foi, querido. Seu amigo que foi. Mas participou e eu achava que isso estava sensacional para minha vida. Só que a gente não morre mais aos 27 anos, né, gente? Acabou, né? Agora a gente vai viver, sei lá, 110. Eu não quero não, porque eu não tenho coluna para isso, gente. Eu não. Minha coluna tem 150 já. Se eu tiver ela mais sofre. 30, tá bom. Eu nem tenho essa noção. Se eu morrer daqui a pouco, tá tudo certo também. Mas eu acho que as escritoras vivas, elas são um contentamento de todos os descontentamentos da minha vida. E toda vez que uma mulher se empodera,
por conta da escrita, eu tenho certeza que eu vou viver para sempre ali. Posso sofrer apagamento? Posso, gente, mas minha alma vai estar bem. Vai não. Vai estar tranquila. Não vai sofrer apagamento, não. Eu acho que é uma luta. Eu tô do lado de vocês na trincheira, você sabe Você disso. sempre esteve conosco. Leonara, obrigado. Oh, que fofo. E vamos seguindo nessa luta. Vamos né? seguir firmes e fortes Vamos, e corajosos? fortes, né? Com um monte de mulher. Eu ia falar palavrão, pode, gente? Isso não é Pode. né? Um monte de mulher foda! É isso, porra! Obrigado, pessoal. Ninguém bateu pau. Que bom. Tô certo. Era melhor ali, parece que você tá me ameaçando. Você tá assim, ó, me ameaçando com essa porra na minha cara. Pô, teve até fogos, cara. Vamos voltar.